Salve, salve, meus podcasters arruaceiros. Mais um Papo de Rua podcast começando aqui com essa galera incrível aqui. Papito, Juan, Luciano, Emerson. Salve. E hoje nós vamos falar de podcast. Olha só. Olha que oportuno. Que coisa, né? Coincidência, né? Coisa louca, né, cara? Então aqui... Chegou o momento, né, do podcast falar sobre podcast. Falar sobre podcast, porque a gente tem que falar, a gente fala de tudo. Tem que falar da gente também, né? Tem que falar do que a gente faz aqui, dos desafios, isso, das outras pessoas que estão fazendo, que a gente não tá sozinho nessa. Isso, valorizar o nosso trabalho. O nosso trabalho e dos outros também, né? Exatamente, quando eu falo nosso... eu falo assim, existem pessoas, né? Com a mesma ideia que a gente. Exatamente. É importante se juntar, exatamente. Né? Porque às vezes a galera quer, não, eu comecei, eu que fui o primeiro a fazer. Exatamente. E aqui a gente tem o Emerson, do Favela Podcast. É isso, né, Emerson? É exatamente isso. E aqui o Luciano, do Quebrada Sem Limites. Entendeu? E é isso. Bom, papo hoje? Gente, hoje o papo, cara, oportuno é a palavra mesmo, porque... Primeiro que eu acho que é sempre a parada da mesa, vou usar um termo de futebol do mesa redonda, aqui não é uma retangular, mas tudo bem. Traz essa coisa do debate, né? De conversar sobre, de estar todo mundo no mesmo lugar. E detalhe, é debate de alto nível, hein? Não é esses debates políticos que a gente tá vendo aí, não. Só de qualidade. É um debate, eu digo assim, raiz verdadeiro, assim, porque aqui ninguém tá querendo ter razão. Não é que eu quero ter mais razão que o Luciano, nem que o Emerson. É que eu quero ouvir você, entender o que você passou e tentar te ajudar com o que eu passei. E a gente ficar mais forte. Né? Cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história e cada um vai ajudar a agregar na do outro. Porque o que eu vivenciei não pode ser a mesma coisa que você, mas pode ser uma lição para você melhorar a sua visão, o que você deve fazer. Né? E se tem uma coisa que eu acho que todo mundo concorda aqui, é que juntos a gente somos mais fortes e fazer coletivamente é uma delícia. Juntos e misturado. Na quebrada a gente tem um dilema, que é quebrada fortalece quebrada. No nosso caso aqui, podcaster fortalece podcast. Correto? Perfeito. Acho que aqui a gente tem hoje a favela, a quebrada e a rua. Fechou tudo. Caralho. Eu fiquei pensando nisso aí uns 20 dias, cara. Deixa eu ver se você tá escrito na mão, no braço dele. Tá escrito aqui. Cara, eu queria falar um negócio antes que a gente inicie aqui. Fica à vontade. Que na verdade é parabenizar vocês. Na verdade, você falou de um podcast. Na verdade, isso aqui não é um simples podcast. Isso aqui é uma obra de arte. Vocês estão interagindo com o meio urbano, com a cidade. Vocês estão conversando com a cidade. Na verdade, cara, vocês estão de parabéns. O Pod de Rua é uma obra de arte, literalmente. Com certeza. Eu tava conversando com o Emerson ali. Eu acho que os nomes também são bem sugestivos, né? Você fala papo de rua, não tem lugar melhor do que realmente ser na rua. O Emerson fala de dentro da favela ali. Quando a gente fala do Quebrada Sem Limites, é que a quebrada realmente não tem limites. Porque muitos lá da quebrada, da nossa quebrada, não imaginaria estar no podcast, no meio do maior centro financeiro do Brasil e falando realmente da quebrada, né? Então quando a gente fala quebrada não tem limites mesmo. A gente vai para vários lugares. Aqui já é um limite. Já é um limite a ser quebrado. Já e a gente vai para outros lugares e volta para quebrada, né? Sem perder raiz, sem perder a essência, né? Então tá bem sugestivo mesmo. Eu acho que é a união perfeita e por mais uniões assim, né? Por mais encontros como esse, né? E... Bom, pra gente começar, já começando, na verdade, pra começar... O cara tá no meio do programa pra gente começar, né? 3 horas depois, vamos começar agora. Continuidade, Discurso de abertura de Olimpíada, tá ligado? Agora o cara ficou meia hora falando, aí ele falou, agora eu vou começar. Vamos tocar o hino aqui rapidão e aí a gente começa. Mas eu queria que vocês apresentassem um pouquinho mais, falassem um pouquinho mais, né, sobre o podcast de vocês, né, onde que acontece, mais ou menos como que vocês abordam as coisas no podcast de vocês. Depois lá no final a gente vai falar onde está disponível, mas só para as pessoas entenderem um pouco quem são vocês e o que vocês estão fazendo. Pode começar, fica à vontade. Então, o Favela Podcast, cara, na verdade, como tudo na quebrada, ele surge de uma dor, né?
Qual que era essa dor? Mostrar o artista periférico, dar visibilidade ao artista periférico. Infelizmente, quem é da quebrada entende muito disso. Quando a grande mídia ela usa o artista periférico para mostrar ele de alguma forma, ela tá mais ganhando do que qualquer outra coisa, numa reportagem, algo desse sentido. E aí, a partir do momento que ela usufruiu daquele artista, aquele artista tá largado, acabou para ele. E o Favela Podcast não, ele dando visibilidade ao artista periférico, ele entendendo também aquele trabalho daquele artista periférico, e se for relevante, no sentido, não que não todos não sejam, grandes, a maioria são, mas precisa estar querendo também algo mais com a gente. Então a gente pega esse artista periférico, se ele é da música, a gente tem a intenção de produzir ele no futuro. Se ele é das artes plásticas, a gente tem a intenção de ter uma galeria, tudo isso envolvendo o Favela Podcast. Hoje, quando você adentra o Favela Podcast, nós temos um lounge. Esse lounge vai ser uma galeria de artes. E a gente tem um programa que a gente lançou no Instagram hoje, que a gente pega qualquer artista periférico, vai entrar lá no Instagram hoje, vai entender lá e vai chegar através de nós. Ó, eu tenho uma arte para mostrar. Ele vai no direct lá conversar com a gente. Se essa arte ele quiser mandar pra gente, ele vai ser exposto em algum episódio, independente do tema do Favela Podcast, a sua obra de arte. E aí, por um momento, a gente vai deixar nesse lounge lá a obra de arte dele. Nossa. Então é isso. Show de bola. Demais. Já peguei um monte de ideia aqui. Que demais. Já peguei uma par de ideia aqui já. Não, essa troca é sensacional, o podcast, ele abrange um monte de coisa. Ele não é só pra ser um podcast. Ele, mano, ele é uma abertura pra muitas outras coisas. É muito legal. Não, e é o que você falou no final, é uma vitrine, né? Então, exatamente. Eu posso escolher o que vai ser esse meu cenário. No nosso caso, a gente escolheu a rua e tal. Exatamente. Mas se você tá ali num lugar que é fechado, por que eu posso divulgar? É uma parede aqui, pode ter uma obra de um cara, um trabalho bonito que você está assistindo ali. Quem que é esse trampo aí? O que é? E isso vai gerando outras conexões quando você sai dali daquele episódio, né? Isso a gente está na Zona Sul, no Paraisópolis, é uma quebrada, mas a gente não está falando só do Paraisópolis, isso é para todas as quebradas do Brasil inteiro, é para todos. E eu acho que quando a gente começa um podcast, quando a gente fala de quebrada, o pessoal acaba nichando muito só no lugar que você mora, né? Por exemplo, a gente tem esse exemplo lá em Morato que todo mundo achava que só era de Morato. Ah, vocês só fazem com o pessoal de Morato? Vocês só divulgam coisa de Morato? Não. Quando a gente fala quebrada, é todas as quebradas. Não é só quebrada de Morato ou quebrada de Franco, da Rocha, Caíra. E não é de Morato pra Morato, né? Não é Morato pro mundo, não tem como. Então você vai cavando um buraco, né? É ao contrário. E justamente trazendo pro nome. Se é sem limites, não é só um limite municipal ou regional. Já tá, é só ler direitinho que tá escrito ali que você entende. Olha, eu mandei você leu o release? Você leu o release? Essas sacadas, né? Vocês são loucos. Isso aí, show de bola. E o formato de vocês lá, como que é? É parecido com o dele? Vocês têm um espaço? Vamos lá. Começar, o nosso que eu sempre começo é Salve, Salve Quebrada. Seja bem-vindo ao nosso canal. É o canal, hoje estou aqui no Papo de Rua com a galera batendo um papo. Então o nosso lá começou também com a dor. Eu não fui o fundador do podcast, eu fui como convidado. E eu tô até hoje. Hoje a gente tá com... Comprei a marca e fiquei com ela. Fui como convidado lá atrás, depois eu fui para ajudar eles com a parte de marketing, divulgação. E isso lá no programa 70 que eu fui. Hoje a gente tá com 237 episódios já. Parabéns. Então tá bem bacana, tá show de bola. E justamente divulgar... Adolescente já esse programa. E divulgar não somente a quebrada. A gente divulga todos os segmentos. A gente não leva só artista regional, a gente leva empresário, terapeuta, religião. Hoje a gente tá com um quadro que chama Política da Quebrada. Eu tava dando uma olhada nessas paradas. A gente leva os políticos da região, tudo para falar sua proposta, debate principal, a gente tá fazendo também. Então a gente tem esse programa que chama Política da Quebrada. É um dos... Agora é o que tá no hype lá mesmo. Tá bem, e tá agora bem também alta. pegando essa onda das eleições. E nós não iríamos fazer. Nós não iríamos fazer. Mas a gente acredita que uma das formas de mudar a quebrada também é através das políticas públicas e trazendo as propostas que realmente têm validade e mudar e a nossa relação com a política, né? Tá próximo, porque a gente fala que não gosta da política, a gente não gosta do político. Mas a política todo mundo faz, não tem jeito. A política é um mal necessário, né? E aí a gente tá com esse você ainda tá numa hoje. quebrada, como que você vai falar assim, não, política pra mim não importa? Importa e muito. Então a gente né? tem esse quadro lá hoje, que a gente tava conversando aqui, que não é só podcast mais. A gente não quer fazer só mais podcast.
Então a gente tem esse quadro de política da quebrada, que eu vi no podcast. Sim. Nós fizemos um que chama Garota da Quebrada, onde levar a beleza feminina da quebrada que legal. no município. Conseguiu quase 10 mil reais de produtos e serviços para as meninas. Uau. Que Foi show de bola mesmo. Hoje a gente tá Tipo com um dia de princesa, assim? Só que Não, escreveram 78 meninas. Ó. E aí a gente foi fazer as classificações, voto Sim. pela internet, o público que perguntava na internet. Ah, entendi. E as 5 finalistas ganharam o presente. Todas, as 5 tá. finalistas ganharam. Então teve estética, vale compra. Puta, que da hora. Teve coisa pra caramba, foi show de Ideias, bola. hein? Tô tendo ideias aqui. Não, várias. Começa a falar coisa. Hoje a gente tá com Tô tendo ideia aqui. um mês, a gente vai fazer mês influenciadores, que a gente pegou os influenciadores da região, que eles vão ter podcast. Eles vão fazer um episódio com a gente lá, a gente vai produzir o episódio deles. Sim. Convidar com quem eles quiserem. Olha que legal. Então também tá Muito bem louco. bacana. Muito organizado. Trazendo várias parcerias pra eles, com hamburgueria. Muitas frentes, um monte. E, centro de estética, um monte junto com as meninas também. Então tá bem bacana. E o próximo projeto é o Pix da Quebrada. Robertinho, vamos deixar os caras conversando aqui. Vamos lá tomar uma água lá. Eu vou te falar uma coisa. Nós estamos aqui, ó, que a gente não conseguiu nem sair do útero ainda. Ele tá conversando aqui Não, assim, pô. eu tava assim, ó. Aqui assim, ó. Ah, pode crer, não, a gente também. E a gente vai fazer agora o Pix da Quebrada, que vai ser um podcast, só que de perguntas e respostas. Que quem sabe o prêmio vai ser de 10 mil no Pix. Ai, irmão. Roberto, você tava falando também que vai ter uma arte do Nós artista. estamos na luta, hein? Essa mesa aqui, ó, você tem Fazer toda uma uma parada arte louca, aqui, né? na mesa toda aqui, Sim, mano. sim, Muito sim. louco, muito top, viu? Eu acho que todo convidado tem que autografar isso aqui, cara. Tem, pode ser. também, uma ideia. Nossa, também. Os caras só também. têm ideia da hora, Aqui, ó, velho. Eu vou quebrar esse Autografo microfone, aqui, ó. até esse microfone que eu vou bater na ele. Caraca, Ô, contrato. Roberto, a gente tá muito contente também no Favela Podcast, cara, que uma coisa que aconteceu bacana agora com a gente foi indicado pro prêmio Artes em Movimento 2024. Esse premiação é feito por um artista também periférico, mas é um cara extremamente conceituado, que o prêmio é uma obra de arte dele. É Olha, muito que massa. legal, Nossa, é o que Zep, massa. cara, é muito Que top massa. mesmo. É. Show de bola. E eu, graças a Deus, cara, logo no começo, o Favela Podcast, a gente já teve uma aceitação muito boa. A gente conseguiu trazer do Marcos Caviglia. O Marcos Caviglia, ele é um cara que foi fã do Dire Street e ele conseguiu reunir toda a banda do Dire Street, não o vocalista, porque ele é o vocalista. Isso, cara, é muito louco. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Porque você montar uma banda cover ou algo assim, algo que essas grandes bandas não te dão não entrega isso pra você. Sim. E o cara conseguiu reunir todos os membros do Dire Street e tá em turnê pro mundo inteiro. E Ó, ele veio ele até o tá Favela fazendo Podcast programa. fazer uma entrevista com a gente. Chama Caraca. Dire Street Legacy. Muito legal. É mano. igual Nossa. o nosso lá, a E gente... foi, Desculpa. não, tranquilo. Foi uma entrevista em inglês. Aí. Com uma tradutora, logicamente, mas, mano, foi muito legal. O Favela Podcast dentro da quebrada. Isso, tamanha. Pegando um cara- Vai me falar isso, porque é tamanha visibilidade que a gente tem, tamanho entendimento e aceitação que o mundo tá aceitando a gente. Isso é Sim. muito foda, cara. Você há quanto tempo com favela? Cara, 8 meses, mano. 8 meses. Mas há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Tá. 3 anos de muita luta, de ser despejado do primeiro espaço que a gente tinha. Conta isso daí, Que quero não ouvir, tem mano. estúdio pra Conta gravar, isso então a daí. gente tinha programa, a gente faz ao ar toda terça-feira, agora a gente tá com mais frequências. Sim. Programa à noite a gente não tinha lugar pra fazer. E a gente falou, caramba, a gente vai fazer hoje e não tem lugar pra fazer. No dia. No dia. E a gente começou a fazer itinerante, podcast itinerante. É, boa. E aí a gente tinha alguns empresários que a gente ia fazer, a gente começou a levar a estrutura pro comércio dele. Então era uma loja de roupa. Pô, o que Fazer você lá. acha de a gente fazer na sua loja, cara? Eu acho que vai divulgar. O cara falou, pô, que da hora. Falou, ufa. Um respiro. Eu montava na loja, Montava na montava hora. É. É isso. Montava na Rolou hoje. nos barzinhos? Rolou, a gente fez 8 meses num bar praia. Então você tem vários cenários, vários visuais. Vários. É Isso que eu muito falo. foda. Tá Foda. o tempo todo mudando o Total. cenário. Hoje a gente não usa mesa no nosso, a gente faz poltrona. Poltrona. É uma sala. É duas, três poltronas, a televisão no meio, né? Pra ficar rodando. Na lapela, Não, assim? mão. Mão? Microfone na mão. Microfonia na mão e desenrola a conversa ali. É. E vai bate bom. papo. Caraca, É, mano. tem Cara, história. eu já. acho que assim. Essa ideia de fazer no comércio é muito foda. Não, Itinerante. total. E E tá- assim. só pra acrescentar o que ele falou no comércio,
como as pessoas agora, a gente que tá no meio, muita gente fala, pra gente tem muito podcast, né? As pessoas que ainda não tá nesse segmento, ainda tá começando a respirar isso agora. Sim. Então quando a gente vai levar um podcast pro seu negócio, a pessoa fala, caramba, eu tô no hype. Eu tô fazendo uma novidade que ninguém fez ainda. Então, dá bom, isso dá bom. É uma puta ideia fodida. E se você quer monetizar, é uma forma de monetizar. Galera, uma coisa bem legal de se falar aqui também, pra muita gente que tá começando de quebrada, mano, a gente vem numa situação que a gente tem muitos sonhos e muito desejo. A gente é muito trabalhador, viu? A gente trabalha mesmo, é verdade. Eu mesmo já fiz muita coisa de trabalho pra não ganhar nada. A gente é foda, a gente trabalha, a gente gosta de trabalhar mesmo. Pra quem é de quebrada, gosta de trabalhar. Mas, cara, eu tenho uma coisa pra falar aqui, pra dar abertura, e pra quem quer também, o Favela Podcast hoje ele só existe com a estrutura que ele tem hoje através de edital, mano. Então tem muita gente que não tem oportunidade, mas tem muitos editais foda. Isso é e legal, esse essa mesmo dica, é edital que eu participei como Favela Podcast, como um podcast, o meu tá encerrando agora o meu período, né, de participação agora em setembro, meio de setembro, mas ele já está com abertura. É o Vaitec, está lá no Instagram. Quem quiser participar, vai até o dia 30 a inscrição. Só escrever o projetinho lá. Isso não é só para podcast, é para todo mundo do audiovisual, tá? Você tem um projeto do audiovisual. Fala de novo essa parada olhando lá pra câmera ali, ó. Galera, vocês que é do audiovisual, não tem condições de ter um equipamento, de ter uma mentoria, de como se tornar um profissional do audiovisual, lá no Instagram tá aberto. Só seguir lá o Vaitec AD Sampa e tá rolando a inscrição até o dia 30, tá? Isso é muito importante pra gente aí, beleza? Pô, puta oportunidade. Já anotado aqui, porque eu vou sair daqui, eu já vou Vamos entrar. lá, vamos lá. Agora, várias curiosidades aqui, várias coisas importantes pra gente. Você falou que hoje você tem a estrutura que você tem lá por conta do edital. Exatamente. Aí a gente falou um pouquinho a gente começou na dor, porque era isso e tal, enfim. Então assim, por que você começou o Favela Podcast? O Favela Podcast que a gente começou, eu tenho um canal de tecnologia, eu sou formado em tecnologia, sou pesquisador de novas tecnologias. Então eu pego a linguagem técnica que está aqui, que a pessoa comum não entende, eu transformo ela numa linguagem comum para a pessoa entender. Porque a pessoa comum hoje, ela precisa consumir informações de novas tecnologias. Senão ela vai ser a próxima analfabeto da tecnologia. Imagina uma empregada doméstica hoje chega num apartamento, numa casa de uma pessoa para trabalhar. A geladeira, ela conversa com o supermercado. A IoT, internet das coisas. Então eu comecei na internet há 5 anos com isso. E aí a gente lá em casa, eu e minha mãe, eu moro com a minha mãe, graças a Deus, tá? Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Nem deve. Não tenho, porque eu cuido dela, minha mãe tem 72 anos, ela tem um problema de saúde e eu cuido dela mesmo, de verdade, a gente se cuida. E a gente consumia muito podcaster mesmo. E aí um dia ela virou pra mim e falou assim, ô Emerson, por que você não faz isso? Cara, eu só ouvi no outro dia, sem condições, uma única câmera, um único mic, um único microfone, a gente fez o negócio acontecer. A gente fez mesmo, de verdade. E aí um convidado que foi até lá, vendo a nossa situação lá, eu também não conhecia de edital, ele virou pra mim e falou, mano, por que você não participa desse edital? As coisas estão acontecendo assim. E cara, e no outro dia eu entrei no edital, era o penúltimo dia pra encerrar as inscrições. E eu só fiz, mais uma vez, só ouvi, só fiz. E aí tudo na nossa vida do podcast foi acontecendo nesse formato. Tem coisa que é pra acontecer. Sua mãe, ela só captou o sinal e compartilhou com você. Ela foi a antena, tá ligado? Uma senhora de 70 e alguns anos. Foi mais ou menos faz isso. A gente tem uma pegada mais ou menos novas tecnologias, tá ligado? Mas aí, não é verdade. Não, total. Aí você falou de estrutura. Qual que é a estrutura que você tem hoje lá? Cara, quantas pessoas estão ali com você? Cara, assim, porque a galera, assim, é uma coisa que pega muito assim hoje. Não só pra quem faz podcast e tal, mas tipo influencer, criação de conteúdo e tal, a galera acha que eu vou fazer um vídeo ali, acabou, tá ligado? Não é, mano. Não é, não tem jeito nenhum, não tem porra, né, velho? Também é, porque eu vou te falar, tem tudo tem o demérito da pessoa também. Às vezes a pessoa, a criatividade com um celularzinho, mano. Cara, eu conheço filmmaker mobile, principalmente de quebrada, que manda foda. Total, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa galera que faz com o celularzinho e tal, não sei o quê,
a galera olha e fala assim, isso aqui não é nada, tá não ligado? é assim. E não valoriza o Ah, trampo. Eu tô não, falando não, que tipo, é um trampo do caramba. podcast que o cara só troca tem, ideia, velho. não tem mais nada. Não, Só e o conversa. cara vai lá meio gravar, que- o cara vai gravar com o celularzinho ali e tal, pá. O cara não chegou, é acho que é só aquilo, não é Essas só isso. pessoas Não que acaba ali, gravam, não começa ali, não, entendeu? falando, quer ver o beijo, eles são muito dedicados, eles estudam pra caramba. Isso. Uma edição, cara, não é de qualquer jeito. É isso que eu tô foda, querendo abordar. Nesse Porque sentido de assim, essa estrutura Sim. ou essa organização que tem entendeu? por trás Que ninguém sabe, do que a tá gente ligado? entrega aqui a hora que a gente tá Cara, fazendo, e né? outra, leva muito tempo também. Um podcast, ele não começa aqui na mesa. Cara, não é só sentar aqui Não, e trocar uma ideia. Ele começa muito antes. É uma preparação, é chamar um convidado, é correr atrás de um patrocínio. Exato. É Conhecer o muita convidado, coisa envolvida. estrutura que você tem que ter. Exatamente. Eu falei, a gente não tinha estúdio. Hoje, graças a Deus, a gente tem nosso espaço lá. Então, até chegar nisso, demorou. E eu falo, eu sou muito intencional naquilo que eu vou fazer, principalmente dentro do podcast. E pra chegar no ponto que a gente fez o Garota da Quebrada, conseguir quase 10 mil de serviços e produto, é muito tempo. É um trampo, É né? muita gente que você leva, é muito não que você escuta. Eu acho que passou, Muito todo mundo não, aqui né? passou, é o quê? Você chama, a pessoa fala, não vou nisso não. Não vou, não quero participar. Passa um tempo, as pessoas falam, pô, eu não posso ir lá bater um papo com muito você. louco isso. A gente tem alguns nãos, né? E depois a Muitos própria nãos. pessoa vem Tem uma atrás. validade esse Tem não, uma né? validade. E uma validade. outra coisa, tem alguns que a gente tem vontade de falar, agora não. Só que, mano, Agora às vezes não a dá. pessoa não, às Mas vezes a gente tem que ser pessoa intencional, relevante, né? acaba Nunca Às mais vezes pode fica um intencional. rancorzinho. né? fica, mas, mano, bola pra frente, eu É. acho que o não também faz parte, é um aprendizado também. O não, ele não é um mal, tá ligado? Sim. É uma interpretação, do momento. E lá na frente pode virar um sim e até um Sim. sim muito melhor do que fosse naquele momento. Eu levo um não de convidado, principalmente, que ela fala assim, ainda eu não estou relevante o suficiente para esse cara vir. Então o cara falou, ô puta, não dá, tal. Falou, opa, peraí. Eu tenho que melhorar meu engajamento, minha entrega, cê minha já qualidade, pra uma hora esse cara querer vir aqui. Vocês E acham aí eu que é transformo importante, verdade. que você for leva um não de convidado, porque você acha que você não tá pronto, você não tá no nível do cara. Ainda entendeu? não tô Mas- relevante o Sem suficiente. relevância suficiente. Mas, tipo, é muito imprescindível, tipo, trazer essa galera pra conversar, convidado, tipo, famoso, essas paradas Então, assim. é Vocês assim- acham que isso... Depende do que você quer atingir e o seu objetivo. For view, no meu, Se surgiu, top. Que nem nós conseguimos levar lá o Calvo do Campari, ele foi lá no nosso podcast. Olha que legal. A semana... o doidão lá. ele foi lá no nosso podcast. Ele é Red Pill, né? É, e a gente leva todo mundo. E aí eu falo pro pessoal, O calvo gente, do Campari, isso mudou muito. mas Mas tem vários nomes, né? eu falo assim, lá o Quebrado Sem Limite é justamente a gente não tá fazendo apologia, nada, não. Sim. A gente quer ouvir todo mundo. Sim. Então, a gente levou o cara lá. Muito Semana bom. retrasada foi o Toninho, que é o CEO da Galeria do Rock. Caralho. Cara, tem Bateu- umas ideias em relação à galeria do rock que... Batemos um papo com ele, mas também já foi o cara que morou na Cracolândia e é morador de rua em Morato. Olha Sim. que legal. Então a gente é de acordo com... Ele tá em Morato ainda? Não, hoje Não, ele, foi. mora ele mora em Caeiras. Tá. Ele tem 2 livros escritos. Aí. E tá dando palestra e trabalha na VSP, que divulga o trabalho social dos moradores de rua. O cara tá voando e quando ele foi lá ele era morador de rua ainda. Aí. E a gente não liga. E a gente não olha Ele por foi no podcast, ele Foi é antes. morador de rua ainda? É. Caralho, você tem Tem, as Tem duas? duas entrevistas com Tem ele? duas, Olha é. que Tá foda. da hora. Tem várias, tem várias. Então a gente leva a pessoa pela relevância da pessoa, não pela Sim. relevância midiática que ela tem. Ah, Sim. Então a gente... é o que assim, a claro, gente também... Se surge por exemplo, agora a gente tá quase levando um Fogaça, por exemplo. É. Opa, claro que a Legal- gente quer. legal pra caralho, Vou falar, todo não mundo quero quer, levar o lógico. Fogaça, não, a gente quer Sim, sim. sim. Mas a gente leva o galera regional Mas eu acho que também. a gente acha que, assim, a gente ainda não foi atrás de gente famosa É, pra porque cá, também a entendeu? gente... Bom, Não, só o- com... Não, vocês já estão voando, isso é lá. É, né? mas assim, a gente nem foi atrás de gente famosa ou não, nem vou falar do Enfim. do mainstream, famosinho, É. porque Mas isso quando a acontece gente... naturalmente. É. Essa galera, elas É natural. vem atrás de você. Porque quando a gente E- começou isso, um dos pontos que a gente queria era dar voz pra quem não está nesse lugar. Pra É, gente... justamente De tipo assim, normal eu quero que nem a gente, mostrar tá ligado? um diretor de arte foda que ninguém Ó, conhece. no nosso caso do Favela Podcast, cara, a gente quer muito, a gente é raiz, a gente vai trazer o artista periférico sempre, esse é o nosso foco. Sim. Só que, infelizmente, o artista periférico, ele não dá grana pro Favela Podcast. A gente tem que ser realista, tá? Ele não dá grana.
Então quando eu trago um artista famoso, isso é verdade. É esse cara que vai me alimentar. Ele vai dar a visibilidade que você precisa para visibilidade e trazer a grana, trazer o patrocínio. Então o cara famoso, ele é também necessário, tá? A gente porque não ele, pode... ele ajuda você a viabilizar o outro. Trazer a grana também. Isso. E com isso, eu aplico na minha quebrada, naquilo que é o meu sonho de dar visibilidade ao artista periférico. Tá? Essa é a intenção. Como você monetiza o Favela? Eu já vou perguntar. Estava na pauta. O Favela Podcast hoje, a gente tem muita visibilidade em horas. A gente já passou as 4.000 horas lá. Mas a gente não temos o número de inscritos suficiente, são os 1.000 inscritos. Eu vou te explicar por quê. Quando eu falo para o cara se inscrever, o que está acontecendo no nosso caso? Ele vai para o Instagram, a gente tem um número muito grande de inscritos no Instagram que nós não temos no YouTube. Mas a gente vai ter, que a gente vai tentar reverter isso daí. A gente vai arrumar algum meio, precisa estudar, algum meio do cara ter esse entendimento que tá do outro lado, de que ele tem que se inscrever, é importante se inscrever no YouTube. O ponto de se inscrever, a gente mudou no nosso faz pouco tempo. Na hora que você for programar lá a sua live, coloca pra pessoa comentar só se for inscrita. Tem lá o ícone lá. Você só pode comentar. O cara vai querer falar se você for inscrito. No chat também. No chat, você só pode comentar se ele for inscrito no canal. Eu tô assim, eu não tenho essa. A gente mudou há pouco tempo. Vocês fazem ao vivo sempre? Sempre ao vivo. Sempre ao vivo. Esporadicamente a gente faz gravado. Tá. Então, essa de se inscrever, em um episódio a gente aumentou 800 inscritos. Em um episódio. Legal. Que a pessoa se inscrever. Legal. Então, pra ela comentar, ela tem que se inscrever. Isso é muito... Eu não sei se eu tô, eu vou procurar ver nas configurações. Show de bola. Isso é importante, ajuda pra caramba. Aí, ainda nesse lance da monetização que o Luciano falou, e de estrutura, por exemplo, lá no Favela você apresenta ali e tal, e você tem mais uma galera que trampa junto ali na técnica e tal. Como que é essa estrutura de vocês lá? Então, a gente tem o Isaac tá comigo desde o primeiro canal, que é o de tecnologia, e ele foi um moleque que eu encontrei ele com 13 anos na rua, jogando Free Fire. É o cara que eu te falei do celular. Sim. E aí eu percebi que ele tinha um canalzinho no YouTube que ele brincava, e ele editava esses vídeos do Free Fire. Então eu conheci ele editando no mobile, por isso que eu não menosprezo o cara do celular, tá? Sim. E aí eu convidei ele para vir trabalhar comigo com 13 anos de idade. E ele não entendia absolutamente nada de computador. Nunca na vida tinha sentado na frente do computador. Na primeira semana que ele chegou, ele tinha até receio de tocar no computador. Eu falei, mano, vai embora. Ele queria falar, não, eu faço aqui no celular. Eu falei, não, mas você veio aqui pra botão no computador, né? Essa bagaça. Aí eu falei, mano, isso aqui não quebra não, mano, vai pra cima. E eu ensinei ele. Hoje, mano, ele domina toda a linguagem de edição, diversas plataformas, tanto de Photoshop, como thumbnail, capa de vídeo. Mano, o moleque é foda mesmo. Hoje ele tá com 18 anos. Então esse moleque, ele vai ser um futuro diretor nosso lá mesmo. Sim, ele vai mandar na porra toda mesmo, porque ele tem um merecimento, entendeu? Tá comigo há muito tempo. Hoje ele já tem um salário de cara, que é uma ajuda de custo, eu considero, de R$1.500. E como que a gente faz para agariar esses valores? Hoje é o patrocínio mesmo. A gente ainda não tem o AdSense, então a gente corre atrás do cara local ou um outro patrocinador que queira trazer a grana, fazer uma publicidade com a gente. A gente tem no final do cenário uma TV de 55 polegadas. Então a gente edita, ou o cara já traz o trabalho dele pronto e a gente coloca lá toda a abertura do podcast. Isso vai passando em looping lá, e toda a abertura do podcast a gente fala, esse episódio está sendo patrocinado pela empresa tal, pela coisa tal. Massa. É uma das formas. Cara, e outras são collabs que a gente faz. Quando eu comecei, hoje aqui que eu cheguei, eu te trouxe um artista para te apresentar. Esse artista vem aqui e faz uma obra de arte num podcast seu ao vivo, e aí a gente faz o collab dele, tá chamando inscrito tanto para você, como é uma forma de monetizar e de crescer. Isso é muito foda. Sempre. A gente tá aqui também participando do seu podcast, é uma forma de ganhar monetização, e aí, porque a gente tá tendo visibilidade, tanto no seu como no nosso. De vocês, com certeza. É muito foda. Com certeza. E como que é a estrutura lá, Luciano? Então, hoje a gente tá com um espaço nosso, então a gente tem o canal já monetizado já. A gente tá quase 5.000 inscritos no YouTube, tá angariando ali ainda, mas a gente já vê que um grande avanço. Quando eu entrei, a gente estava com 1.800. Então a gente está... Essa monetização, ela chega a pagar os custos? Um pouco.
Um pouco, porque Mas o nosso não espaço hoje é total, alugado. não Não total. super. Não. Aí a gente tem os patrocinadores do nosso programa lá, tem todos os patrocinadores. A gente tem sala sublocada para fotógrafo, tudo. Tem sala sublocada dentro do nosso espaço. A gente também produz outros podcasts. A gente produz mais Então é 5 um podcasts. espação Tem, legal. a gente tem 6 salas lá. Legal. Ah, que massa. A gente produz outros podcasts também, então a gente tem mais 5 podcasts em produção lá. E agora eu tô montando a agência dos influenciadores lá, para agenciar os influenciadores da região. Então, fazer provador, divulgar, fazer vídeo, edição, tudo dentro do nosso espaço. Então Lá. vocês dirigem outros podcasts Outros também. podcasts também. Produz outros podcasts. Então a pessoa quer fazer um podcast, vem, a gente ajuda com a ideia, a gente estrutura, cenário. Os caras e vai pagam embora. uma grana e... Pagam uma grana. Porra, que do E aí, aí mentoria também pra produção. Pô, cara, eu não sei como eu vou conseguir Lá no patrocinador. carro aí, moço. Ó, olha aí. Eu não sei como eu vou conseguir patrocinador. A gente dá orientação pra ele conseguir os patrocinadores Sim. também. E vocês têm hoje, até pros dois, assim, muito patrocinador fixo? Ou é aquilo que você tá falando Não, todo cara, mês, O nosso é toda fixo, hora? a gente tem 6 fixos. Nosso, 6 fixos. 6 fixos. no meu caso lá é rotativo por enquanto. E Com tempo ali, o patrocínio muda. que eu tava com o pagamento, que eu recebi a grana para investir no podcast, encerrou, porque é um prazo desse rotativo. Sim. Hoje nós não temos nenhum que dá grana para nós. Dos 3, que a gente tá com 3 patrocínios lá, desses 3 são trocar figurinha mesmo. Por exemplo, eu tenho um bar, que é um bar muito fora, é muito frequentado. Então o cara me deu o melhor espaço do bar dele lá, que é em frente ao palco, que todo mundo tá olhando para mim colocar um banner do Favela Podcast lá. Nisso eu divulgo ele também. Então uma troca de figurinha que é também muito foda, muito interessante. Uma permuta, assim, quase. E todos eles são. A gente tem uma revista que ela divulga o artista independente. Então eu divulgo ela também e eu tô na revista dela. E aí eu divulgo outra marca lá, que já é uma marca de moda. E ele faz o quê? Ela me manda alguns presentinhos, alguns convidados eu presenteio com essa marca. Legal. Então são trocas que favorecem muito a gente. Mas claro que a gente está buscando o patrocínio da grana, que isso Mas também são é muito marcas importante. de lá? Ou... De lá. Não necessariamente. O seu O nosso é de lá? tudo da região. Da região. Da região. legal. Então a gente tem. Esses fixos são de São lá da da região. região. Vocês conseguem Pizzaria. viver disso hoje? Não, Tipo, é a ainda intenção? não. A intenção, com certeza. Ainda não. Hoje Eu sou parei professor. só pra trabalhar com Eu isso. sou professor e o Princeso, que a gente chama ele de Princeso lá, Princeso. que é o Luiz, É o Joãozinho. ele é fotógrafo. Sim, sim. Mas a gente ainda não vive disso. E é só nós dois. Então só vocês dois lá. É, só nós dois. Você é professor do quê? Sou professor fundamental 1. Então, Fiz pedagogia, educação física. A escola pública? Escola pública. Cara, você é mais uma vez um cu da cara fora, herói do caralho. Você é Porra, foda. professor do Fundamental. Você é louco, Foi quarto aninho lá em Caeiras. Professor fundamental 1. Parabéns. E aí a gente ainda não vive disso. A gente não vive disso, mas eu vivo pro podcast. Sim, É tudo que eu Não, faço. quase, vou falar assim, em termos de responsa organização, é uma empresa, né? É uma Porque empresa. você tem um espaço É uma empresa. que subloca, mas que você também produz outros Os conteúdos. podcasts. Eu quero fazer um conteúdo disso. Vou te ensinar, eu tenho equipamento. Tudo isso. Você também ajuda na hora de fazer ali uma pesquisa de um patrocinador ideal para aquele projeto, Pra aquele daquela segmento. pessoa. cara, É completão, só né? de ter que fazer o casting, né? De ir atrás de convidado, velho. Mano, a gente Já é uma treta na porra. Tem semanas que a gente tem semanas que a gente grava 5, faz 5 ao vivo. 5 ao vivo. De segunda a sexta, diretão. Todo dia. A gente que é um podcast que tá começando assim, que não tem muita grana pra investir, cara, você é o próprio faxineiro do negócio. Nossa, Você várias, literalmente várias, você faz tudo. É você que limpa o banheiro pra preparar pra receber o convidado. É você que vai atrás do lanche. É tudo, é tudo. E as nossas parcerias a gente busca isso. A gente tem o valor financeiro, também tem o valor financeiro, mas a gente também troca com alguns produtos. Tá. Então, por exemplo, tem a pizzaria, financeiro, a cada 15 ele manda pizza lá para os nossos convidados. Aí tem a hamburgueria, É isso. aí a cada 15, porque Isso aí aconteceu troca uma o que vez é. com nós, né? Tá bom, tá bom. Troca o que da Não, pizzaria, porque entendeu? Troca com a pizzaria. E aí, por exemplo, tem a moça do celular, manda capinha pra gente. Manda Ó, pros gente, nossos quem quiser convidados. mandar um brunch pra gente, que a gente faz nesse horário aqui, pode mandar. A gente come aqui um croissant Aqui com é restaurante Nutella. aqui da O quê? região Tá mesmo. sucesso. Você tá a hora de almoço, mas pode mandar um almoço. Alô, pra Starbucks, vocês pode aqui. mandar um cafezinho pra nós aqui. Ajuda demais, hein? Mac tá aqui do lado, né? Exatamente, É McDonald's, né? Deixa o copinho aqui assim deles. Ô, E aí, cara, uma coisa que eu não te cortando, que a gente não Não, falei, tranquilo.
E é muito importante para nós três e a gente tem que sempre falar. Às vezes acaba dependendo do assunto que a gente vai abordar, tá tão gostoso que a gente não fala. Mas é muito necessário. Todo mundo que tá ouvindo, que tá assistindo a gente agora nesse momento, mano, é muito importante que vocês seguem o Favela Podcast, o Pod Sem Limites, Quebrada Sem Limites e o Pod de Rua. Papo de Rua. Papo de Rua, mano. Isso, cara, é fundamental pra dar engajamento pra nós e pra gente também alcançar os nossos desejos, tanto de realização como podcast e como outras coisas também. Sim. Pra gente trazer um cara que é relevante e é um cara também que a gente pode mostrar e a partir do nosso trabalho a gente dá relevância pra esse cara, ou periférico, ou qualquer cara que seja, entendeu? Isso é muito foda. Então, muito mais uma pergunta, tô fazendo um monte de pergunta aqui, né? Então vá, aproveita. O que você entrega pro seu patrocinador? Por exemplo, se as pessoas vêm patrocina vocês, boa. o que vocês vão entregar pra ele? O que a gente vai entregar é Depende, sempre... né? É sempre Depende do isso. patrocinador. Depende do patrocinador. Vamos expor a marca do cara e tal. Aí da forma que vai ser exposta, aí vai depender do combinado, né? Hoje a gente entrega lá, que nem a gente também tem a TV. A gente entrega a TV, o Lô fica passando, a gente entrega a Lurturd, que fica passando aqui embaixo, aqui assim, ó. A gente entrega isso também pros patrocinadores. Tá. Sim. Porque assim, se o cara vai estar te patrocinando, onde eu vou aparecer? Sim, quanto no eu vou dele na aparecer? tela. Em que momento? Aí quando a gente tirou, não tava dando muito bom não. Você pode colocar uma TV também, ou pode colocar uma grande tela com a marca. A gente tem Cara, várias ideias nessa várias questão formas, aqui, várias que é... Não é porque você tá na rua que você não Pode pode fazer ir. uma máscara lá também. Pode do- colocar Pode. por exemplo, a negócio gente- de mesa. Eu acho mas- legal mas- essa mas- máscara. A gente mas tá fazendo essa máscara, por exemplo, eu vou falar da pizzaria. Eu vou falar, Princesa, agora eu vou falar da pizzaria Maju Mamma Mia. Vai vir essa máscara, fica tudo em menorzinho, igual volta. o Casé Isso. tava fazendo na Copa. Não, lá, é isso, Na é. Copa não. Mandar Na Olimpíada. Preciso mandar um beijo aqui. Princeso, um beijo, princesa. Princesa é o nosso parte técnica lá. O cara E ele é fera. aí eu tenho uma curiosidade para fazer para vocês que remete nós dois. O que vocês viram no Favela Podcast e no Quebrada Sem Limites pra gente estar sentado nessa mesa aqui com vocês? Cara, acho que, assim, o dia que você passou, a gente tava gravando, a gente se conheceu o dia que você tava passando aqui, a gente tava gravando. E aí você veio, trocou ideia e tal. E às vezes o que acontece? Por exemplo, você tem o Favela, você passou aqui e tal. De repente passa um outro cara de um outro podcast, que já deve ter passado vários, Sim, a gente já com gravou certeza. muito aqui. Com certeza. De repente o cara passou, olhou e falou assim, caralho, mas esse cara tá fazendo isso aqui. E o cara, tipo, acha que não, sabe, tipo... Acho que não é parceiro, é inimigo, ou é concorrente, ou alguma coisa, e meio que não é isso, né? Mas eu tenho certeza que ele olhou pra vocês e falou: isso é foda. Com Mas eu certeza. acho que, pra mim, o que tem muito assim, é o que a gente tá falando, é da oportunidade. Oportunidade. Quando eu tava brincando aqui de tá menor, não é na relevância, ou nem a gente tá A gente começou escalando quem é melhor agora, que tá ligado? É porque a gente é um bebezão, tá ligado? Então é tipo assim, no sentido de que a gente tá começando. Então eu acho que acho que eu falo até pelo Robertinho, que a gente mais viu foi uma oportunidade de falar com pessoas que estão fazendo uma parada, que já estão há algum tempo fazendo uma parada, que a gente tá começando agora. E assim, e que tenha, assim, teoricamente... E que tem, acho que assim, um lugar parecido com a gente. Sim. Que não é, Isso. sabe, eu não vou ficar chamando o Drauzio Varela pra vir falar aqui, o Wagner Moura, são pessoas incríveis, mas não é isso, não é um programa de entrevista. E Eu conversava muito isso com o Robertinho. Robertinho, não é tipo, E aí? Luciano, vamos lá. Pergunta número 1. O que come, onde mora, onde A gente vai vive. jogar temas ali e as pessoas vão se sentir seguras e à vontade a conversar sobre Literalmente, isso. o podcast exatamente. nunca, o cara que faz uma entrevista num podcast, ele tá perdendo a essência do podcast. É. O podcast jamais é Boa pra ser uma entrevista. entrevista, é um bate-papo mesmo. Eu já e, não- e as eu detesto ideias elas roteiro. surgem Eu naturalmente, detesto. acontece. E voltando ao que você me perguntou pra gente, tem o lance, assim, de mostrar pras pessoas também, que é aquilo que a gente tava falando um pouquinho ali atrás, da valorização do trabalho que a gente faz, do que os influencers fazem, todo mundo faz, né? Tipo, aparece, hoje é vídeo, tudo é vídeo. E tipo, então, cara, é importante tipo, a gente passar pra galera o trampo que dá pra fazer um programa desse, entendeu? Por isso que a gente tá fazendo o mês dos influenciadores lá. Sim. Pra também divulgar Exatamente, a galera lá que tá sim. correndo, Isso- divulgar a lojinha, exato. divulgar a papelaria e tal. É É. justamente pra ele ter visibilidade também. Porque- Não, só terminando, que esse foi um dos motivos principais, assim, foi o dia que você passou, que foi quando me deu um estalo, eu falei, não, cara, a gente precisa falar disso. Você tem um puta corre, você tem um... Aí o Luciano, o Princeso é amigo meu já de uns 10, 12 anos, Ah, assim. que legal.
E aí eu falei, cara, eu mandei mensagem pra ele, era quase meia-noite. Falei, ô Joãozinho, como é que você tá, mano? Tá, tudo bem, fazia um tempo que a gente não falava. E aí, pô, é que eu primeiro convidei ele, aí ele tava trampando hoje. Eu falei, não, eu já sabia que você ia estar trampando. Aí eu falei, mano, o Luciano dá pra ir lá e tal. E foi quando ele passou o contato aí no dia seguinte de manhã, eu ia te mandar mensagem meia-noite. Não, tá pra mim é 24 horas. Mas, mas aí no dia de manhã você falou, não, vamos, tô junto, tal, então, porque é isso, tá ligado? Essa interação, Acho que isso aqui hoje é a gente literalmente estar no mesmo barco e chamar marujos com experiência. Eu e o Robertinho resolvemos comprar uma vela, um barquinho a vela. E tá foda, sabe? Então, tipo assim, vamos ver quem já velejou por mares e entender também o que tá por dentro. Então foi as coisas, por exemplo, você falou que é no edital, você falou como que funciona com patrocínio, você falou do cara que você pegou na quebrada e hoje tá produzindo conteúdo pra quebrada e tal. Exatamente. Quando ele fala, eu tenho 6 patrocinadores, pra quem não tá entendendo, fala assim, o cara tá bombando, né? Não, O não iFood, tá a bombando. Mas é algo que vai... não tô desmerecendo seu patrocinador, não é isso. Exato. Mas Abrindo você portfólio. conseguiu um cara de lá pra patrocinar isso. Que do acredita caralho. o negócio de lá, que Isso é do acredita a coisa de lá. Você não tinha lugar pra gravar, você tem um pico agora com 6 salas, sim, entendeu? Total. Então, assim, esse desdobramento é intenso. O nosso aqui, a gente tá falando deles, gente, tem aqui uma equipe de, vamos falar, 15 pessoas aqui. Hoje tem que E, sim, todos que estão aqui apoiam um projeto na parceria. Não, assim, nós também Ninguém começamos assim. está nós recebendo começamos o cachê, uma assim. diária. Futuramente, um esse cara dia, com certeza quem vai ser um sabe? diretor. A vai hora que ser eu um- cheguei sim, aqui, com que eu certeza. vi, Porra, um mas monte aí de gente, você- eu falei, caraca, Tá velho. ligado? Mas você já tem uma Tem equipe que muita acredita gente nisso. grande Cara, aí, já famoso que não tem essa... Você é louco. Tudo É mas bizarro. e você cara. ter pessoas do seu lado que acreditam nisso, então o Robertinho tinha um desejo lá, um negócio, ele veio falar pra mim, aí eu junto com ele a gente conseguiu dar mais uma cara, né, pra aquilo. E, cara, nem foi difícil. Ele fez um grupo lá, colocou todo mundo, Mano, bora. doida. É muito legal você Isso é falar muito da hora, disso, essa porque questão, quando você traz uma pessoa nesse sentido, você vai estar trazendo pessoas apaixonadas pelo aquilo que você Exatamente. E querem somar. faz. E somar, querem exatamente. somar. Quando você já paga um salário para a pessoa, você já está trazendo a pessoa com um salário, muitas vezes a pessoa não entende o seu processo e ela não tá ali apaixonada. Ela tá ali mesmo para ganhar uma grana, entendeu? Esse foi um dos motivos que, por enquanto, ainda tá eu e o Princesa. Sim. É dessa vontade da pessoa Sim, tá. total. E quando eu entrei no Quebrada, eu tinha visto eles no Instagram, trabalhava com parte de marketing e tal. E eu falei, mano, esse bagulho é muito louco, velho. Eu preciso estar nesse lugar. Sim. E eu falei, como eu vou fazer pra chegar neles, né? E a gente abre caixinha de perguntas lá até hoje. A gente, pelo menos uma vez por mês, a gente abre caixinha de pergunta. Quem a galera quer ver lá no podcast? E aí, o que eu fiz? Mandei mandar todos meus amigos. Falei, coloca meu nome nessa caixinha. Coloca meu nome, coloca meu nome, coloca meu nome. Eu falei, mano, o pessoal quer que esse cara vai. E eu peguei Olha e fui. que valendo. Eu peguei e falei, vou criar o Vou criar a demanda. Vamos fazer isso aí para os Aí eu peguei lugares. e fui. Sensacional. E aí eu fui, aí comecei a ter mais contato. Já conhecia o Princesa. E aí comecei a ter esse envolvimento com eles. E daquele momento, aí eu comecei a viver podcast de verdade. Aí eu comecei a consumir bastante, estudar, tal. Aí eu fui fazer parte da equipe. Só que eu fui fazer parte como produção. Sim. E aí no primeiro dia eu comecei já a entrevistar. Foi até um pastor. Sim. O primeiro dia. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É E legal aí demais, mudou. né? O cara já legal abençoou. demais. Não, ali já abençoou. É o seguinte, a gente já estourou nosso Sim, tempo, já tranquilo. foi. No final. Mas é o seguinte, tem uma coisa que a gente não abordou, mas vamos tentar abordar rapidão, que é, tipo, que tipo de impacto você acha que a gente causa na vida o nosso programa pode causar na vida das pessoas, tanto de um convidado, que às vezes, que nem você tem um monte de gente que você leva lá, que tá começando ali a carreira de artista e tal, essas paradas, então esse tipo de impacto que a gente pode causar na vida dessa pessoa, às vezes não dá nem visibilidade pro cara, mas só do cara tá sentado ali conversando e tal, o cara já tem uma outra, sei lá, bate uma outra vibe no cara. Tanto de gente sabe? que sai daqui com uma segurança, com uma confiança tipo, elevada, Ah, cara, a gente leva muita coisa e uma das coisas, sem perceber, às vezes num bate-papo, a gente aborda temas em geral mesmo, que tá atual, ou até no passado, presente, ou sei lá, passado muito longínquo, mas às vezes não. Sempre a gente está levando a informação. Então as pessoas literalmente elas estão consumindo informação.
E é uma informação, muitas vezes, que a pessoa, no seu caso, é gravado, ela que está buscando a informação. E essa informação, sim, pode, porque não, estar num bate-papo em um podcast. Tá? Isso é muito válido. Com certeza. Só antes de responder a pergunta, acho que o podcast hoje é o novo formato do livro, que a gente buscava o conhecimento no livro ali, biografia e tal. Hoje você escuta pelo podcast. Uma palestra o também, tanto de coisa que você aprende no podcast, é coisa demais. Enquanto impactar duas pessoas que, assim, a principal que eu impactei foi meu filho, o Arthur. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Theo de 4 anos e o Arthur de 10. E no dia que o Arthur tava comigo lá no estúdio e tal, ele falou: pai, quando eu crescer, você vai ter um podcast? Eu falei: filho, o pai tá trabalhando pra isso. Ele falou: porque eu quero trabalhar com você quando eu crescer. Caramba. Olha que legal. Aí eu Já falei: tá no realmente caminho. eu tô no caminho certo. E quando os convidados sentam lá e a gente começa a conversar, o cara começa a chorar, Sim. assim, e fala: puta, mano, eu tinha vontade de estar aqui, eu tinha sonho de estar aqui. As pessoas falavam que eu deveria estar aqui porque a minha história é legal e vocês me convidaram. Sim. Então quando eu vejo que a pessoa se emociona de verdade por estar lá, eu falo: opa, o caminho tá no caminho certo. Cara, porque você não precisa ser famosão Ó. pra contar uma história ou pra Não. ter Olha uma pra aquela história. câmera lá, ó, do close e manda um beijo pros seus filhos, ó. Arthurzinho, Teteco, papai te ama demais. Você sabe o quanto o pai trabalha pra levar o melhor pra vocês. E o que eu deixo de vocês como exemplo é que a gente só consegue as coisas trabalhando. Então, papai te ama demais, demais, demais. E vou estar com vocês pra sempre, pra sempre. Sensacional. Moleque. É, Esse aqui também, ó, tem filho dele espalhado aqui. 3 dos 5 filhos estão Olha lá, ó, tem lá, ó, dando tchau O lá. meu é filho, ó, cara, é gêmeo, uma ó. coisa muito legal. Ela também é filho lá, barbado ali. Cara, tem uns 10 É adotado, filhos, né, Mindu? Meu filho tem uma coisa muito legal, ele tem 28 anos, ele é autista, ele é formado em ciências da Olha que computação, cara. mora sozinho, namora e é totalmente independente, tem o Independente. carro dele, tudo com o suor dele. Qual Vai que é o nome do seu ter- filho? Thiago Martins de Manda Então um Moraes. beijo olha lá pro Thiago. pra ele e manda um beijo pro te amo, Thiago. mano, é nós, tamo junto. Vai ter a parte 2 disso aqui? Bora, demorou, vamos fazer. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui é parte 1, parte 2 e parte 3. Fechou. Lá Boa. no estúdio, fechado? Demorou. Então tá combinado, hein? Marcado. Combinado. Marcadaço, Tamo mano. junto, obrigado mesmo. Sensacional. Mano. Sucesso Combinado. demais. Sucesso. Bola. seu. Valeu. E bora? É isso, gente. Quer Bom, deixar? Peraí, calma aí. É, Deixa um eu vou recado pra puxar galera aí. Vai puxar? Puxar Então vai. isso. Você vê como a gente é combinado. Tá Você vê como é bom, gente, mas... Tá sintonizado. Mentira, eu vou encerrar agora. Ó. Corta, tchau. Não, eu queria agora pra gente encerrar, que vocês fizessem uma fala, um convite, né, falando com o público, um convite novamente para acompanhar o podcast de vocês, mas vamos falar assim, numa frase, numa coisa curta, que conselho vocês dão para quem tá querendo começar isso, quem tá querendo fazer podcast ou não podcast, ou tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo dar voz a alguma coisa, tá querendo... Então, convidem para os seus podcasts e terminar com uma frase positiva aí para... Isso aí. Galera, convido vocês a participar do podcast Quebradas Sem Limites. Vai lá no Instagram, @Quebradas Sem Limites. No YouTube também, Quebradas Sem Limites. E você que quer começar um podcast, só começa, porque todo mundo começa com um. É um seguidor, é um inscrito, é uma câmera e uma vontade. Se você tem vontade, vai e faça, porque o sonho só deixa de ser sonho quando você para de acreditar. Então, bora e acredita. Ah, moleque. Isso aí. Vai, Galera, vocês seguem o Favela Podcast lá e não só como seguidor, você tem uma história relevante para contar, quer estar com a gente também, a gente dá abertura assim, só procura a gente no direct ou por e-mails, contato@favelapodcast.com.br. E é isso, galera. Tem uma história que quer contar? Mano, soma com a gente tá de portas abertas. Você quer começar um podcast ou qualquer outro segmento na vida, cara, é só começar, cara. Tudo é difícil na vida. Se você for ficar com medo do difícil e do não, você literalmente é um fracassado do começo. Então é isso. Vai Deixa pra pra cima e fracassar no arrebenta. Antes de tentar, né? Antes de começar. Porra, mandou É muito isso. bem. É isso aí. Isso aí. Então é isso, gente. Mais uma vez agradeço a todos. Foi mais um papo de rua aqui com esses Incrível. convidados incríveis. E espero que eles tenham inspirado todos vocês aí a fazem coisas incríveis. É isso aí. Segue Fechou? todo mundo lá. Show, valeu. Valeu, gente. Valeu, galera. Obrigado.